Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos, sou também uma mentora de carreira e desenvolvimento pessoal, trabalho essencialmente com jovens, ajudando-os a trilharem um caminho para ter uma carreira muito bem sucedida. Sejam muito bem-vindos, faço sempre questão de me apresentar, estou aqui como sempre com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, estou ótima. Que bom. Também vou me apresentar, sei que vocês nos acompanham já há bastante tempo, mas de repente você caiu aqui pela primeira vez. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e trabalho essencialmente com desenvolvimento de liderança, com uma paixão especial pela liderança feminina. E bem-vindos, então, a este nosso episódio de número 30. De número 30, vamos fazer um brinde, Daiane? Vamos. 30 anos. 30 Então vamos a isso, mas antes de entrar no livro, acho que temos alguns recadinhos, né? Vamos, que jornada. Que jornada. Sim, temos alguns recadinhos. Eu vou começar pela nossa parceria, que é uma parceria que nós já trazemos do ano passado, que aqui estamos em 2025. Sim. E já trazemos esta parceria de 2024, a parceria com a Livraria Casa do Leitor. Então, só para vocês saberem, esta é uma parceria que a Casa do Leitor dá descontos aos nossos ouvintes. Então, prestem aqui atenção a este episódio, a outros episódios também passados desta temporada, que vocês vão perceber que vai aparecer um código que serve como cupom para vocês poderem apresentar à Casa do Leitor e poder receber então os vossos descontos na aquisição dos livros que essa livraria tem. Tem livros muito bons, livros atuais, livros que nós temos trazido aqui nos nossos podcasts. Muitos dos livros que a gente traz, eles têm lá. Exatamente. E de repente dizer que muitos seguidores já nos procuram na página, né? Já. E dizem, procurei aquele livro, gostei, usei o desconto. Então é muito bom, aproveitem, né? Vocês aí de casa. Claro. E vamos então falar um pouco do livro de hoje, né? Vamos. Porque hoje vamos falar de um livro que também, como todos que a gente traz aqui, a gente diz que é leitura obrigatória, né? Que é o livro O Poder do Agora. Eu li o livro no Kindle, vocês podem ver aqui, né? É O Poder do Agora, do autor. O nome dele é um pouquinho difícil de falar, espero que a gente fale correto, né? Mas Eckhart Tolle. Tá bem? É um livro publicado em 1997 e que foi traduzido para mais de 30 idiomas. Sim. Né? Então vendeu milhões de cópias ao redor de todo o mundo e a gente acha que é um livro mesmo muito interessante porque algumas celebridades como a Oprah, o Jim Carrey e tantos outros falaram desse livro e ajudaram a promover esse livro dizendo que foi um livro que mudou a maneira como eles viam a vida e veem a vida, né? Então, por isso, trouxemos o livro para cá. Claro. Se calhar aqui acrescentar, nas cópias vendidas, a pesquisa que eu fiz falava de mais de 8 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Já foi bem traduzido, como a Daiane disse, para vários idiomas. E em termos de tamanho, é até um livro, não diria pequeno, mas assim razoável. Já trouxemos livros maiores. É verdade. Não é? Como, por exemplo, Os Sete Hábitos, ou O Poder do Hábito, livros muito grandes. Este é um livro que, dependendo da edição e também do idioma, pode variar aí de 190 a 240 páginas. Então, é um livro bom para ler rápido, não é assim um livro complicado. Também é um livro fácil de se ler. Não é um livro complicado. Eu nunca tinha lido esse livro. Alguns livros que nós trazemos aqui são livros que eu vou relendo. Sim. Mas este eu nunca tinha lido. Primeira vez que li e já vi muita gente falando do livro. Sim, eu também. Já vi muita gente a falar do livro e li o livro. E é um livro que já deu para tirar daqui boas reflexões. Bom, de repente explicar um pouco como é que a gente vai dividir o livro, porque como sempre a gente divide o livro em diferentes episódios para ser mais didático e dinâmico, né, para você aí de casa. Então, nós vamos, como habitual, dividir este livro em 3 episódios, tá bem? Então, neste episódio, nós vamos falar dos capítulos 1 e 2 do livro. No próximo episódio, nós vamos falar, então, dos capítulos 3, 4 e 5. E no último episódio, nós vamos falar dos capítulos de 7 a 10. Isso. Desculpa, de 6 a 10, né? Com a conclusão. Então, nós não vamos aqui ficar presos falando, agora estamos no capítulo 1, agora estamos no capítulo 5, não. Mas só dividimos assim porque achamos que é uma forma interessante de abordar. Ok.
vamos já para mergulhar no livro? Vamos a isso. Pronto, eu vou aqui em jeito de introdução, se calhar depois vais complementar, falar um pouco sobre a origem do livro e se calhar eu começava por dizer quem é o autor, não é? O autor, ele é um escritor, ele é palestrante espiritual e é também mentor de consciência e mindfulness, mas ele não era tudo isso até os 30 anos, que é mais ou menos nesta época que ele decidiu escrever o livro, porque houve uma grande virada de chave ali na vida dele. Então ele aqui conta sobre a origem do livro, e ele fala que até perto dos 30 anos, ele era uma pessoa ansiosa, que sofria de depressão, que tinha fortes tendências suicidas, só para vocês verem, depois ele escreve um livro que é um best-seller como esse, e tudo começa a mudar um pouco depois dele completar 29 anos, que quando ele completou ali os seus 29 anos, no seu aniversário, ou um pouco depois disso, ele teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, um sentimento de aversão total contra o mundo, contra a própria vida, contra ele mesmo. E ele começava a se questionar sobre o sentido da vida. Mas por que faz sentido viver? Por que eu tenho que viver assim? Por que tudo dá errado? Por que eu tenho que continuar a viver? E nesses questionamentos constantes, com esse sentimento de aversão, por tudo que existia no mundo e até por ele mesmo, ele se coloca uma pergunta que foi, ou seja, não é uma pergunta, é uma afirmação, é melhor colocar dessa forma, que ele diz, não posso mais viver comigo. E quando ele diz isso, não posso mais viver comigo, vem-lhe um pensamento peculiar. Ele pensa assim, como assim? Eu sou um ou eu sou dois? Eu gosto muito dessa pergunta, mas como assim? Eu sou um ou sou dois? Como é que eu digo que eu não posso mais viver comigo? Isso significa que se calhar aqui existe um eu que é real, que é físico, mas também um outro eu que é espiritual, ou que são os meus pensamentos, e aí ele começa a se questionar, começa a questionar os seus sentimentos, começa a abrir espaço para ouvir a própria mente dele. E quando ele se permite fazer isso, ele vai dormir e na manhã seguinte ele começa a experimentar um conjunto de coisas que já existiam, mas ele nunca tinha percebido. Como acordar e perceber o raiar do sol. Acordar e perceber o cantar dos pássaros. Ou seja, tudo isso começa a trazer-lhe um conjunto de questionamentos e ele pensa, uau, como as coisas são bonitas, como o mundo é bonito, como tudo isso existia e eu nunca tinha me apercebido disso. Então, a origem do livro vem daí, não sei se vais querer complementar, ou seja, vem deste primeiro momento em que, apesar de tanto sofrimento, tanta aversão pelo mundo, de ter pensamentos suicidas, querer mesmo tirar a própria vida, ele parar para se questionar, espera aí, como é que eu não posso mais conviver comigo? Quem sou eu e quem é essa outra pessoa que não pode conviver com a outra, não é? Pois pronto, tem toda ali uma história dos 2 anos que ele passou neste processo. Queres falar um pouco sobre isso também? Quero, porque quando eu li, e agora te ouvindo falar, me veio à mente a mesma coisa, que uma experiência pessoal, né? Eu operei a vista muitos anos atrás, né? Eu tinha uma miopia muito forte, né? Eu usava um óculos de mais de 10 graus de miopia. Então, quando eu fiz 18, 19 anos, operei. E eu lembro que quando eu saí da cirurgia, né? Quando eu saí do centro para ir para minha casa, as cores eram mais vivas. Porque afinal, mesmo de óculos, eu enxergava, mas não enxergava as coisas como elas eram. E quando eu li o livro, eu senti exatamente o que ele estava dizendo, né? Num contexto diferente, mas eu voltei a passar pelos ambientes, pelas ruas que eu sempre passava, mas realmente admirada com as cores, sabe? Com a árvore, com a fruta da árvore. Eu lembro que na época eu morava numa casa que meu padrasto tinha pintado a parede assim de rosa pra mim. Até aquele rosa era mais bonito. Eu fiquei um tempo olhando, aí fui na janela, admirar as árvores que eu sempre via. Então, isso me faz pensar que sempre tem um prisma mais bonito pra gente ver. Sim. Só que muitas vezes, porque a gente tá tão atordoado com a nossa mente, ou porque a gente já toma por garantido, né? Já se habitua com aquilo, a gente deixa de admirar a beleza nas coisas do dia a dia. Sim. E por mais que pareça clichê, mas é possível a cada dia você parar e admirar o que você tem à sua volta, quem você é, né? As conquistas que você tem, né? Físicas ou não, com prisma diferente. E aí, esse livro, o grande cerne dele
é exatamente sobre isso, né? Exatamente a ajudar as pessoas a viverem o presente, a viverem o agora, né? Por isso o nome é o poder do agora. A pessoa deixar de estar no agora, pensando muito no passado ou no futuro, mas aprender, de fato, a dissociar a sua mente, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando ele diz que ele, afinal, eu sou um ou sou dois, eu não quero mais viver comigo, é porque nós não somos a nossa mente. Sim. Nós não somos o que a nossa mente insiste em dizer pra gente que a gente é, né? A gente pode usar a nossa mente de maneira muito mais estratégica, muito mais inteligente e viver, de fato, o presente. Viver, de fato, o que a gente está vivenciando naquele próprio momento. Sim, né? Sim. Há uma coisa que está na capa, logo a seguir ao título, que é o Poder do Agora, que é um guia para a iluminação espiritual. Mas, quando vocês olharem para essa capa, não pensem num livro que fala sobre religião. Ele usa, enquanto autor, ele combina conceitos do cristianismo, do budismo e até de outras religiões, para nos ajudar a viver o presente e para trazer esses conceitos que a Daiane está a dizer. Mas este livro é, sobretudo, um livro ou um guia para a transformação interior. Por isso é que a beleza do livro, e é por isso que o livro vem de tantas coisas. Exatamente. Porque é um livro e um guia para a transformação interior. E é mesmo. E uma das coisas, talvez a última nota que eu tenho da introdução, é que ele diz que depois que ele passa por essa jornada, né, e ele aprende a viver e ser expectante da sua própria vida no tempo real, ele fala que as pessoas costumavam abordar ele e falar, eu quero o que você tem, eu quero ter esse brilho. E ele responde, mas você já tem. Você já tem, só você ainda não descobriu como usar. Isso. Porque, na verdade, você não está usando a sua mente, você está deixando a sua mente usar você. Sim. E é aí que está o problema. Então, deixa eu te ensinar a usar a sua mente da maneira como tem que ser, para que você viva com esse brilho que eu descobri. Exatamente. E é isso que ele traz no livro, né? Eu também coloquei esta frase, porque essa frase foi uma frase, de facto, que é o cerne do livro, não é? Porque ele diz, as pessoas dizem, quero o que você tem. Ele diz, você já tem. Só não consegue ver porque a tua mente faz muito barulho. Exatamente. Você só não consegue ver essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade porque a sua mente faz muito barulho. Muito bom. Então já podem ver que é um livro super interessante, né? Então, vamos aqui avançar para os capítulos 1 e 2, então, né? Isso daqui eu acho que eram as notas introdutórias para te dar um gostinho e você ver que vale a pena ficar aqui, né? Então, vamos lá. Ele começa o primeiro capítulo também com uma seguinte provocação, né? Ele coloca uma pergunta. Você consegue se livrar da sua mente quando você quer? Você sabe como e quando apertar o botão desligar? Né? Porque como anteriormente ele falou, muitas vezes a nossa mente faz muito barulho e nos impede de ver as coisas como elas são. Né? Então, às vezes é necessário a gente conseguir se distanciar da mente. A gente perceber que... E ele fala isso muitas vezes. Acho que, inclusive, é o título do capítulo 1. Você não é a sua mente. Sim. Você não é aquilo que você acredita. Né? E ele vai além. Ele diz que a nossa mente adora transformar dificuldades em problemas. Todos nós temos dificuldades todos os dias. O dia a dia, né, é feito de dificuldade. Mas a nossa mente, ela tende a olhar aquela dificuldade e transformar num problema que ela quer resolver. E se você começa a se fundir com a sua mente, né, você ser de fato definido pela sua mente, você vira o problema, você vira a pessoa que toda hora só atrai problema porque quer resolver problema. E não precisa ser assim. Você pode acionar essa mente como uma ferramenta toda vez que você precisar resolver um problema, né? E desativar essa ferramenta quando você não precisar disso e te dar assim o espaço de viver a vida real. Exatamente. Ele aqui, nesta parte do livro, ele também chama a nossa atenção para o seguinte. Nós passamos a maior parte da nossa vida pensando nas coisas do passado, principalmente as coisas que deram errado no passado, e também imaginando o futuro o tempo todo e condicionando a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa tranquilidade para algo que está lá no futuro e que nós entendemos que só vamos ser de fato felizes, só teremos paz quando aquela determinada coisa estiver alcançada. Então ele diz assim, muita atenção para isso, porque nós o tempo todo adiamos as nossas conquistas para um momento lá à frente, porque nós não pensamos no presente, nós não vivemos o presente. Então ele aqui tem uma frase que eu até quero ler que diz,
A mente é um instrumento maravilhoso se usado corretamente. Entretanto, usado de forma errada, torna-se muito destrutiva. Ou seja, a nossa mente é maravilhosa, nós devemos usá-la corretamente. Nós até podemos voltar aqui para os 7 hábitos. Quando nós dissemos, na vida tudo constrói-se 2 vezes. Né? Quando vamos fazer uma casa, primeiro fazemos um projeto de casa para depois construir. Mas absolutamente tudo nós começamos a construir na nossa mente. Tudo que nós queremos realizar, nós construímos na nossa mente. Então, está aí o poder da mente. Se nós quisermos usar ela corretamente, nós conseguimos usá-la corretamente. Porque a nossa mente não somos nós. É como o título diz, você não é a sua mente. Então, se você não é a sua mente, você use a sua mente para não correr o risco de ser a tua mente a te usar. Que é uma coisa que o autor aqui também chama muita atenção. Quem é que usa quem? Né? É você que usa a tua mente ou é a tua mente que te usa? Se você vive constantemente no passado, a pensar no futuro e a transformar dificuldades em problemas, a tua mente é que te está a usar. Então, essa é uma reflexão já para nós fazermos no início do livro, já para vocês aí de casa fazerem. Como é que eu reajo às coisas no dia a dia? Para mim, toda dificuldade vira problema. Eu estou o tempo todo concentrada no passado, concentrada no futuro, e nem sequer consigo me concentrar no presente. Eu não uso a minha mente ao meu favor. Então, você não está a usar a tua mente como uma ferramenta poderosa, está a usar a tua mente. Aliás, a tua mente te está a usar de forma destrutiva. E você fica refém. Eu aqui, nesse ponto, tomei algumas notas que eu quero partilhar como escrevi, porque achei bem interessante, né? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Né? Então pense em uma ferramenta mesmo, um instrumento, um aplicativo que você quando precisa vai lá, aciona. Quando não precisa, desliga, deixa de lado. Né? Então o autor diz, a mente está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80 a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Então vamos parafrasear isso aqui para facilitar para você aí de casa. O autor diz que de 80% a 90% daquilo que vai na nossa mente são coisas que não nos levam a lugar nenhum, não servem para nada. Mais do que não servir para nada, fazem mal. Quando ele diz são nocivos, ser nocivo significa fazer mal. Né? Então, significa que a gente só usa 10 ou 20% da nossa mente de maneira estratégica, como tem que ser, para construir o que a gente quer. E aí eu vou pegar o gancho da Marlena, quando ela fala de passado e futuro, né, que o autor fala muito sobre isso, as doenças do século têm a ver com saúde mental, né? E disse, eu acho que já falamos aqui em alguns outros episódios, mas vou repetir, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E essas são as doenças que acometem as pessoas de diversas gerações, diversas idades, nos tempos de hoje. Né? Então, quem está deprimido é porque fica revivendo sofrimentos e coisas do passado, né? E ficam trazendo aquela sensação para o hoje, como se elas estivessem acontecendo hoje. Não conseguiram deixar lá atrás e viver apenas com o aprendizado que aquilo trouxe. Né? E ansiedade é a pessoa se preocupar com o que ainda está por vir. E, novamente, deixa de viver o agora e antecipa uma sensação que está salva, prevista, acontecer no futuro, e elas trazem para agora. Agora pensa uma pessoa que está vivendo cheio de emoção do passado, cheio de emoção do futuro. E não está vivendo hoje. E quando chegar no futuro, começa a querer viver o que perdeu hoje, porque não estava vivendo hoje. Não está vivendo. E é daí onde vem a dor. Ou seja, já tenho isto, mas não vi os meus filhos crescerem, não passeei, não conquistei, não fui para aquele lugar. Por quê? Porque o tempo todo pensava no passado e no futuro. E deixou de viver o presente. E o autor vai além, né? Ele diz que esse tipo de pensamento compulsivo, porque o que é esse pensamento compulsivo, né? É você pensar em problema o tempo inteiro, é você reviver dores do passado toda hora, se preocupar com o futuro. Então, isso tudo é compulsivo. E assim como qualquer comportamento compulsivo, é um vício. Sim. Um vício, ele diz, né? O que caracteriza um vício? Simplesmente não temos mais opção de parar. O vício é mais forte que nós. Então, a gente acaba por acostumar a nossa mente a viver no caos. E há pessoas que não conseguem não viver no caos. Sim. Que quando parece que entra numa calmaria mental, conseguem viver o presente, vão a uma praia relaxar, vão a um passeio com família, vão desfrutar de uma refeição como deve ser,
fica poucos minutos ali. Sim. E logo o pensamento caótico acomete a pessoa de novo, né? E ela começa de novo a pensar em problemas passados ou futuros. Sim. Então, isto é um vício, isso é uma compulsão. E a gente já falou aqui do Nação Dopamina, que a gente falava também bastante sobre o controle de vício. Como qualquer comportamento compulsivo, é possível mudar, é possível reformular, reprogramar. Sim. Tenho aqui também algumas notas. Primeiro, a raiz de todos os teus problemas está na tua mente. Eu gosto muito dessa frase porque é assim, a raiz de todos os teus problemas está na tua mente. Ah não, mas Marlena, o problema foi causado por tal fulano, mas como é que você reage? Como é que a tua mente reage a isso? O que você recebe, como é que você processa, como é que você decide fazer a devolutiva, ou seja, tudo isso tem a ver com a tua mente. E mais do que isso, o livro também traz-nos aqui esta reflexão. Todos os problemas da humanidade convergem para algo em comum, a mente humana. Todos os problemas da humanidade, ou seja, porque se de forma individual nós transformamos dificuldades em problemas e nós vamos gerindo as coisas como sendo problemas, então, da mesma forma, os problemas da humanidade também convergem para algo em comum, que é a mente humana. E ainda tem aqui uma coisa que o autor também traz, que eu gosto muito, que é este paralelismo entre a nossa mente e a nossa verdadeira identidade, né? Quando ele diz assim, nossa mente esconde a nossa verdadeira identidade, criando uma máscara que nos impede de alcançar a nossa paz interior, onde atingimos completa calma, onde atingimos o balanço perfeito e a estabilidade. O que acontece muitas vezes é que nós temos um conjunto de pensamentos na nossa mente e que esse conjunto de pensamentos não define quem nós somos, não são a nossa identidade. É o que a nossa mente decidiu processar. E nós podemos nos distanciar daquilo e sermos nós a decidir quem é que nós somos. Quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Exatamente. Como é que eu me quero posicionar, qual é que é o meu propósito, ou seja, qual é a minha identidade. E quando eu tenho clareza de qual é a minha identidade, eu consigo dizer tudo bem. Então, o que eu estou aqui a pensar não define quem eu sou. Então, sou eu que vou usar a minha mente, não é a minha mente que me vai usar. Então, é extremamente importante também fazer essa separação, que o autor traz isso para a nossa reflexão. Porque muitas vezes nós temos uma determinada identidade, mas ela fica escondida, ela fica ofuscada por conta daquilo que o tempo todo a nossa mente quer processar. Muito bom. Eu gosto quando você diz a raiz dos problemas está na nossa mente, e eu diria também que a solução também está na nossa mente. Da nossa mente emana o problema e a solução. Isso é verdade. Né? E enquanto você falava, eu refletia aqui na situação recente que vivemos no país, né? De muita ansiedade, muita insegurança, e faz até lembrar a época da pandemia, né? E eu refleti muito, porque eu estive com algumas pessoas que têm a mente muito fortalecida e no lugar certo. E também estive com algumas pessoas que têm a mente mais caótica. Sim. E a minha mente, eu vou até, né, vamos falar aqui com exemplos claros para ajudar lá em casa, né? Vou até abrir aqui meu coração. A minha mente, ela estava começando a pender pro lado da mente caótica. Sim. Porque eu comecei a ficar preocupada com tudo que estava vendo, né? E ao ficar preocupada, a minha mente, o sofrimento tomaram conta, com aqueles 80%, 90% de pensamento que não me levavam a lugar nenhum, né? E só alimentavam mais e mais preocupação e caos dentro da minha cabeça, da minha vida. Então, e eu estava com algumas pessoas também que estavam com a mentalidade da mesma forma. Então, aquilo meio que a gente se influenciava negativamente. Então, depois, fui tomar café com uma pessoa que falou pra mim, Daiane, olha, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado. Então, o que eu tenho feito no meio desse caos todo do país, eu reorganizei a minha rotina de um jeito que eu consigo de manhã cedo, aí me lembrei do milagre da manhã, de manhã cedo eu dedico tempo pra isto, aquilo, outro, que me fazem bem, me colocam no meu eixo e tudo, e depois eu consigo manter a minha rotina. Então, isso tudo pra dizer o quê? Dentro de uma mesma situação, você tem aqui um exemplo de uma pessoa que domina a mente dela e ajuda a fazer com que a mente dela determine o tipo de comportamento, resultado que ela quer ter. E diante da mesma situação, pessoas que deixam a mente lhe dominar. Sim. Né? Lhes dominar. E a partir disso também deixam a mente dominar como é que elas iam se comportar. E é exatamente isso que acontece no dia a dia, né? O autor fala aqui de sofrimento, de situações como essa que eu acabei de citar. Não é que a gente precise negar a situação
negar o sofrimento, né? Quando aquilo acontece, a gente tem que viver aquilo, viver o luto do sofrimento, né? Porque negar também, recalcar também não faz bem, né? Mas não é deixar que aquele sofrimento defina quem você é e que ele se transforme em pensamento a ponto que você se identifique com ele, né? Então, eu vou terminar aqui essa colocação dizendo algo que eu até falei nas minhas redes sociais esses dias, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, a regra do 1, 2, 3, né? Diante de uma situação difícil, seja ela qual for, né, que a sua mente te aprisiona, você viver o sofrimento, um dia, sim, é necessário. É necessário você chorar o que tem que chorar, gritar o que tem que gritar, viver aquele luto. Um dia, sim. 2 dias, talvez. Porque dependendo da situação, um dia talvez não seja suficiente. Sim. Mas 3 dias, jamais. É a regra do 1, 2, 3. Então, não deixem nunca que um sentimento, né, uma sensação, uma percepção vire pensamento. Se aloje na sua mente de forma que realmente você se identifique com aquilo por mais de 2 dias. No terceiro, você levanta e você sacode a poeira da volta por cima, né? E você retoma as rédeas da sua mente para que você volte a caminhar para onde você quer caminhar. Muito boa, muito boa. Isso me recordou um episódio lá atrás. As pessoas podem entender isso de formas diferentes, mas eu vou partilhar ainda assim, né? Eu perdi meu pai tem 15 anos. E eu perdi meu pai 28 de janeiro, agora é que vai fazer 15 anos, 28 de janeiro. E eu tinha um desfile, porque na altura eu era modelo. Daiane Te conheci lembra? nessa época, né? Eu tinha um desfile marcado para fevereiro. Não teria feito um mês que meu pai tinha falecido, porque era no âmbito do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, tinha um desfile marcado. Eu me recordo da minha mãe, uma semana depois do falecimento do meu pai, ou seja, poucos dias depois de termos enterrado o meu pai, a minha mãe olhou para mim e disse: filha, vai aos ensaios e no dia vai desfilar. O teu pai vai ficar muito mais feliz assim e você vai sofrer menos. Porque você já vai sofrer a dor de ter perdido teu pai, a dor de ter perdido um desfile que você está preparada há semanas ou meses, a dor de não ter estado naquele espetáculo, a dor de não ter vivido aquele momento, várias coisas, né? Então, assim, levanta e vai. Pronto, as pessoas podem ver isso de formas diferentes. Eu, naquela altura, concordei com a minha mãe, até hoje eu continuo a concordar com ela. Né? Eu acho que eu e meu pai fomos mais felizes assim, naquelas circunstâncias. O que é que nós fizemos? Eu usei a minha mente e não o contrário. Ou seja, a minha mãe me chamou a atenção para eu usar a minha mente. Tudo bem, tem sofrimento? Tem. Tem dor? Tem. Tem luto? Tem. Eu vou observar, é uma coisa que o autor aqui fala muito. Você não precisa viver aquele sofrimento, viver aquela dor, você observa. Você tem que se colocar na posição de observador, você observa. Eu identifico, isso é luto, eu tenho dor, eu estou a sofrer, tudo bem, mas eu vou usar a minha mente, não o contrário. E há uma outra coisa que o autor traz aqui, quando tu estava já a falar sobre o que Moçambique viveu mais recentemente, me fez lembrar, a expressão que ele usa, que ele diz silenciar a voz da tua mente. Ele diz assim, é bem sucedido, sob o ponto de vista de paz, felicidade, tranquilidade, aquelas pessoas que conseguem silenciar a voz da sua mente. E eu, em todo esse caos que a gente esteve aqui a viver nas últimas semanas, eu consegui me aperceber. A minha mente não chegou a ficar um caos, mas eu me apercebi quando eu estava a caminho. Exatamente, mesma coisa aqui. Tô tendendo pro caos, não quero. Eu me apercebi. Sabe como é que eu me apercebi? Por causa da quantidade de informação que eu estava consumindo. Exatamente. Quando eu me apercebi, eu parei, fiz um vídeo, partilhei nas minhas redes sociais para chamar a atenção das pessoas. Porque aquilo porque aquela situação, se eu continuasse, me levava ao caos. Exatamente. Eu disse, tudo bem, não me levou ao caos porque eu me apercebi, certamente já é um nível de maturidade que eu tenho de tanto consumir esses conteúdos, estudar desenvolvimento pessoal, e tu também, há pessoas, Daiane, que não se apercebem. Com certeza. Quando estão percebem quando já estão abaixo. lá. Não se apercebem. Caiu no fundo do poço é que percebe. Percebe, exatamente. Então, quando eu me apercebi, eu disse, espera aí, a quantidade de informação que eu estou a consumir não é normal, eu não consumo informação assim.
Eu recebia de todos os grupos, vídeos, mensagens, áudios, e eu abria tudo. Eu abria todos os vídeos, eu queria saber a todo momento o que está acontecendo no país. Calma, Marlene, não vai entrar uma bala pela janela. Fica em casa e concentra-se no que tu tens a fazer. Exatamente. Eu fiz um vídeo sobre isso para a internet. Cuidado com a questão da ansiedade, do pânico, isso vai vos levar à depressão. Parem de consumir. Tem um jornal das 13, tem um jornal das 20, para nesse momento, consome informação nesse momento. Isso é silenciar a voz da nossa mente. Porque nós queremos muito saber o que está acontecendo lá fora naquele exato momento, né? Quando vê um vídeo, nós já partimos do princípio, está acontecendo alguma coisa num bairro nesse exato momento. Mas já acontecia há 24 horas, então eu vou parar de trabalhar, de ler, de preparar os meus podcasts, de estar com os meus filhos, de ter uma refeição tranquila. Não. Isso resolve o quê, né? Isso resolve o quê? Nada. E o autor nos convida a fazer esse exercício de silenciarmos a voz da nossa mente. Eu acho isso muito bom. Linkado a isso, né? Quando você fala assim de silenciar a voz e se perceber, o autor fala disso, né? Esteja atento, esteja presente nas tuas próprias emoções, para você perceber quando as coisas começam a mudar dentro de você. Quando a gente falou do inteligência emocional, a gente falou disso também. Começa a perceber o que está mudando aí dentro. Você está ficando com o coração mais acelerado? Você está sentindo aquele rubor de quando o sentimento vai tomar conta de você? Identifique aquilo. Pare e perceba aquilo, né? Porque a energia que emana do sofrimento, de uma situação difícil, né, você consegue cortar. Então não significa, como a Marlena bem falou, não significa que você não vai vivenciar a situação difícil. Você vai, só que você corta aquele fluxo de negatividade que pode te acometer e te consumir por muitos e muitos dias, né? Quando você entra nesse loop do sentimento negativo e pensamento negativo que dura muito tempo, é mais difícil sair dele. Porque aquilo se instaura na sua mente. E muitas vezes de maneira inconsciente até. E se você não consegue identificar, você não consegue sair dele. E é por isso que muitas vezes você vira a sua mente. Porque já virou inconsciente, os hábitos já estão ali. E você já virou essa pessoa negativa. Que só reclama, que só atrai problema. E depois você não sabe por quê. Né? Mas é porque quando começou a acontecer a situação, você não conseguiu identificar e cortar no momento certo. Exatamente. Trazendo aqui mais algumas notas que eu trouxe sobre este livro, quero aqui partilhar o seguinte, que o autor diz: observa os seus processos mentais e avalia se estão a ajudar-te ou a prejudicar-te. Então, mais um exercício, ou seja, os meus processos mentais, de que lado estão? Do meu ou de alguma outra pessoa, de alguma outra coisa que está aí acontecendo no universo, né? E repito, você não é sua mente. Sua mente é uma coisa, você é outra coisa. Você não é sua mente. E lembre-se, sempre que a sua mente é apenas uma ferramenta. E quanto mais cedo vocês entenderem isso, a Daiane já trouxe exemplo aqui, eu como um aplicativo, eu como qualquer outra coisa que a gente decide usar. Então, quanto mais cedo vocês se aperceberem disso, vocês conseguem, de facto, perceber, tudo bem, qual é a minha identidade, e mais cedo vocês vão ganhar clareza sobre isso, sobre a sua identidade, sobre as vossas escolhas e sobre as decisões que vocês vão tomar dissociadas de uma mente que vos usa. Ou seja, são vocês usando a vossa mente. E nós falamos aqui muito de dor, e o autor traz aqui um conceito que é o corpo de dor. Né? Ele fala aqui de corpo de dor como esse acúmulo de sofrimento emocional que as pessoas carregam. Né? Então ele diz, atenção, olha para aquilo que você sente, olha para o teu sofrimento e não julga. Porque nós temos muito essa tendência do tempo todo nos julgarmos, de queremos viver aquela dor e residir naquela dor, como nós já falamos aqui. Mas se você olhar para a sua dor como se fosse algo externo a ti, porque existe, você rapidamente consegue dissolver aquela dor. Quando nós olhamos para a dor, para as emoções, para o luto, para o sofrimento, como se fôssemos nós, não somos nós. É uma coisa que nós sentimos. Exatamente. É algo que nós estamos a viver, não somos nós. E que não precisamos ficar ali. Não precisamos ficar ali. Podemos sentir, mas temos de observar e dar nome.
Como nós falamos de inteligência emocional. Exatamente. Observamos e damos um nome. Eu dou o nome disto para o que eu estou a sentir, para o que eu estou a viver, para o que eu estou a passar. Mas não sou eu. Isso é... E uma coisa também que ele fala sobre dor é que pessoas que ao longo da vida cultivaram muito sofrimento, né? Ou porque passaram por situações traumáticas, ou porque sempre tiveram esse hábito de cultivar esse sofrimento é meu, eu não quero sair daqui. Elas têm mais dificuldade em fazer essa virada de chave, né? E o que ele recomenda? O que quase todos os autores que a gente já trouxe aqui recomendam. Tenha um parceiro, né? Cerque-se de pessoas que tenham a mente forte. Cerque-se de pessoas que usem bem as mentes deles, né? E não o contrário. Porque, de alguma forma, o ambiente te influencia também. Né? Então, o exemplo que eu dei aqui, eu convivi com 2 tipos de pessoas, né? E eu estava tendendo para o lado caótico, até que voltei a encontrar pessoas que têm a mente no lugar. E falei, não, meu lugar é aqui. Eu domino a minha mente, né? Então, cerquem-se de pessoas, pensem na vida de vocês, com certeza vocês conseguem ter pelo menos um exemplo de cada polo aqui. Um exemplo de pessoa que vive o caos, tudo é o caos, tudo chora, tudo lamenta. E o exemplo de pessoa que, embora tenha assim, muitas situações difíceis na vida, tá bem, tá centrada, tá com a mente no lugar, tá equilibrada, né? Então, pense muito bem em que lado você quer estar, né? E conviva mais com as pessoas que tenham o tipo de comportamento que você quer ter, o tipo de mente que você quer ter, porque você também vai bebendo um pouquinho delas, aprendendo delas e assim vai moldando também a sua forma de ver as coisas. Exatamente. E pede ajuda, sabe? O segundo capítulo deste livro é Consciência, o caminho para sair da dor. Por que consciência é o caminho para sair da dor? Porque se o autor fala aqui sobre o poder do agora, e é o que nós estamos a tentar trazer aqui para vocês, que é, eu preciso viver o agora e descobrir o quão é bom, como é maravilhoso ouvir o som dos pássaros, o exercício de mindfulness, comer e sentir saborear, que eu estou a fazer uma refeição. E apesar de ter planos para o futuro, porque isso não significa deixar de ser ambicioso, deixar de pensar no futuro e gastar todo o dinheiro agora e não investir e não fazer poupança, não é isso que o autor diz. Você vai ter os teus planos para o futuro, vai ter as tuas metas, mas não vai colocar a tua felicidade apenas quando tudo aquilo der certo. Você tem que ser feliz hoje, amanhã e depois de amanhã e quando conquistar o que você quer. Porque hoje também deves ter pequenas conquistas diárias que te tragam felicidade. Com certeza. Enquanto você constrói o teu império, a tua empresa, a tua família dos sonhos, seja o que for. Então, buscando aqui o que a Daiane estava a dizer, se nós já percebemos, e se nós já ganhamos essa consciência, porque o autor diz, consciência é o caminho para sair da dor. Se nós já ganhamos essa consciência, nós precisamos desses parceiros, nós precisamos de olhar para quem está ao nosso lado e, se for necessário, nós pedimos ajuda. Nós buscamos um terapeuta, nós buscamos um mentor, nós buscamos um coach, nós pedimos ajuda. Eu fiquei muito feliz, já tem um tempo, foi um pouco antes do Natal do ano passado, 2024, que eu fiz uma última sessão individual com uma mente minha, uma mentorada, e nós tivemos a falar sobre o processo dela de transformação e ela falar na primeira pessoa sobre como todo o nosso processo de mentoria tinha lhe ajudado a olhar para o passado dela de forma diferente. Por quê? Porque ela carregava uma culpa muito grande pelos erros dos pais. Porque os pais tomaram determinadas decisões quando ela era pequena, sobre com quem ela vai viver, com quem ela vai crescer e etc. E aquilo foi um trauma que ela foi carregando ano após ano, já casou, já tem filhos, tem casa própria. E ela sozinha foi tomando consciência, ela percebeu a coisa na minha vida que não dão certo, porque eu estou muito presa a isso. Né? E às vezes é preciso desprender. E é esse processo de ganhar consciência. Sem dúvida. É esse processo de olhar para o que aconteceu no passado e dizer, tudo bem,
essa é a minha história. Mas se eu parar para pensar na quantidade de vezes que eu decidi alguma coisa sobre a minha história, zero. Quase sempre assim, se você também falar de infância. Com quem você vai viver, o que você vai comer, em que escola vai estudar, o que vai vestir, qual é a igreja que você vai frequentar. Você decidiu o quê? Nada. Pensa nos nossos filhos, a gente que tem decidido por eles, então, né? Por que você se culpa? Por que você carrega isso? Dói? Dói. E olha como dor. Olá, dor. Tudo bem? Prazer. Mas você fica aí. Exato. Porque eu preciso tocar com a minha vida. Então, esse exercício de tomar consciência, de pedir ajuda, no caso dela, ela buscou ajuda, ela buscou uma mentoria para evoluir, para se desenvolver. Vocês podem buscar o tipo de ajuda que vocês entenderem que é melhor para vocês, de acordo com a vossa situação e nas circunstâncias que for. Mas às vezes é preciso pedir ajuda. Porque é sobre como é que eu consigo viver o agora, tirar o máximo proveito de agora, entender que eu não sou a minha mente, entender que a minha mente é uma ferramenta e, acima de tudo, entender que eu preciso ganhar consciência. Eu preciso ganhar consciência. Esse é o caminho que eu tenho para sair da dor e para viver o agora. O autor fala, né, da necessidade da gente conseguir se olhar de fora, olhar como se fosse um espectador. Sim. Porque aí você consegue se dissociar daquela dor, daquele sofrimento da situação, né? E às vezes olhando de fora você fala, nossa, tão parvo. Então, por que eu agi daquela forma, né? Às vezes você de fora olha alguém e fala, aquele comportamento não tá bom, mas você tá fazendo igual ou pior. Então é importante olhar como se fosse da sacada, né? Do balcão, de uma varanda e olhando você assim de cima para você ver bem os comportamentos. E me fez pensar essa questão que a Marlena tava falando de tomada de consciência. Eu tô lendo um livro que não é um livro para trazer aqui pro podcast, né? Mas é um livro de psicologia. Sim. Que fala de... o nome do livro Não Começou Com Você. E é muito interessante, é muito forte e fala como a gente inconscientemente repete padrões das nossas famílias. Sim. Às vezes repetimos padrões de um bisavô, um tataravô, por diversos motivos, tá? Até genéticos, o autor explica ali como é que às vezes coisas passam de geração a geração. Às vezes repetimos padrões de pessoas da nossa família com quem a gente nem conviveu. Mas tem uma coisa ali guardada ali na energia daquela família que faz a gente repetir. E a mudança, a virada de chave é quando a pessoa toma consciência. Uau, teve um bisavô meu que passou por uma situação igual a essa, o que eu tô fazendo. Uau, pronto. A partir daquele momento que ele toma consciência, é o primeiro passo para ele conseguir mudar. Enquanto a pessoa não identifica o porquê daquele comportamento, da situação inexplicável, ela continua se mergulhando naquilo ali, afundando cada vez mais. Mas para tudo na vida, a tomada de consciência é o primeiro passo, né? Qualquer mudança começa com você tomar consciência de que precisa mudar. Você tomar consciência de que aquilo não tá bom. Porque se você simplesmente vive uma vida, que a gente falou tantas vezes, de boleia na própria vida, você deixa a vida te levar, você não pensa no que está fazendo bem, no que está fazendo mal, qualquer caminho é caminho. Né? Qualquer destino tá bom pra você. Agora, se você toma consciência, você percebe o que tem que mudar, você planifica, você define pra onde você quer ir, aí, meu amigo, não tem como te segurar, não é? Não tem como. Porque aí você toma as rédeas da sua vida, você toma as rédeas da sua mente e é você que controla. Eu quero deixar algumas recomendações para o pessoal lá de casa. Já podemos ir encerrando aqui? Sim, acho que sim. Não é? Sim. Muito bem, então pronto. Eu, quando li esta primeira parte, os 2 primeiros episódios do livro, principalmente neste segundo, que diz consciência, o caminho para sair da dor, pensei, como é que eu posso ajudar as pessoas lá de casa a tomarem consciência? E muitas vezes nós tomamos consciência através da autoobservação, autoanálise e autoavaliação. Né? É muito mais fácil, porque nós estamos aqui a falar de mente. Então, nós podemos pensar em testes, em pedir feedback para os outros, etc. Mas os outros, eles veem muito o que nós decidimos mostrar. Mas o que está na nossa mente, o que nós pensamos todos os dias, nós é que temos acesso a ela. Então, reflita um pouco, e não num dia. Leva 2, 3, 4, 5 dias, se forem necessários, e reflita sobre o que é que você tem pensado. E vai tomando algumas notas, não é? Quando você se aperceber que está a pensar demasiado no seu passado, vai tomando algumas notas e tente perceber se são coisas distintas ou se é algo em particular que muito lhe incomoda e que o tempo todo vem até ti, usando-te
através da tua mente. E depois pense a mesma coisa sobre o presente, como é que você tem vivido o presente, o que você tem pensado sobre o presente e também sobre o futuro. O que eu tenho pensado sobre o futuro? Como é que estão os meus planos? Mas como é que eu coloco isso no meu cérebro? Como é que o meu cérebro está a processar isso? Como é que a minha mente está a processar isso? E vai tomando anotações. Daqui a uns 5 dias, depois de assistir esse episódio, olha um pouco para as tuas anotações e se pergunte, quem usa quem? Muito bom. E se pergunte quem usa quem. Porque é o que a Daiane disse. O autor aqui fala de cerca de 90%. 90% do que nós pensamos não serve para absolutamente nada. Não serve para absolutamente nada. Então pensa, o que você tem pensado? Percebe, vai fazendo né? aqui umas anotações. Percebe o que você tem pensado. E vai tirando aqui umas anotações e depois se pergunta, serve para alguma coisa? Hoje te ajuda em alguma coisa? Ou mais prejudica? Excelente. Eu acho que esse é o principal exercício a se fazer aqui nesse nosso episódio. Muito bom. Acho que podemos encerrar? Podemos. Então, acho que só agradecer você aí de casa que nos acompanhou até este momento. Esperamos que você volte na próxima semana, que a gente vai continuar conversando sobre esse livro. Sim, serão 3 episódios aqui no podcast sobre esse livro, então essa foi só a primeira parte. Vamos ainda fazer mais 2, então esperamos que na próxima semana você esteja aí também sentadinho desse lado para poder acompanhar o próximo episódio. Obrigada por nos acompanhar, sigam-nos nas nossas redes sociais, subscrevam-se aqui no canal, assim como nós trazemos conteúdo para o teu desenvolvimento pessoal. Queremos que você também nos ajude a crescer enquanto podcast, enquanto página aqui no YouTube. Então, nos ajude a crescer também. Partilha este nosso conteúdo com qualquer pessoa que você entenda que quer crescer, quer se desenvolver, porque nós estamos aqui para isso, né, Daiane? Isso aí, com certeza. Tudo bem. Então, obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.